Boa tarde. Hoje, dia 16 de junho de 2020, 17 horas, horário de Brasília. Estamos então começando mais uma live. As pessoas estão chegando. Obrigada, pessoal, por estar aqui. A gente vai conversar hoje sobre nutrição. Nutrição no combate ao tabagismo. A Thaísse, nutricionista, é a nossa entrevistada de hoje. E ela já tá aí. Eu vou já convidar ela para a gente já começar. Oi, Oi, Juliana, Thaísse. tudo Como bom? vai? Tudo bem? Tudo Bem, e jóia? você? Tudo Obrigada pelo bem. convite. Obrigada a você por ter aceito o meu convite. Imagina, que bom que deu Você, certo. você que está tão longe, né, de nós, está em Sim, Oxford, na Inglaterra? isso, exatamente. É. Que gostoso. Uma cidade linda, né? Você Conheço Oxford, conhece? É conheço. linda, linda. É uma cidade Nossa, universitária, né? Ela tem muita demais. vida. Sim, sim. Tem muita, muita gente de fora, muita diversidade. É uma cidade muito bacana, muito. Você está aí desde o começo do ano, né? Sim, eu tô exatamente porque o meu marido, ele faz doutorado na universidade aqui de Oxford e a gente veio por causa disso mesmo, pela própria universidade, né? E ele recebeu um convite e a gente veio pra cá, passar esse ano Que aqui. bom. Vocês vão ficar o ano inteiro, então. Isso, o ano inteiro. Apesar de estar sendo um ano atípico, né? Fora do que a gente imaginava que seria, Sim. mas a gente vai passar o ano inteiro aqui sim. E ele está conseguindo ter as aulas aí na universidade? Assim, de uma certa forma, tá. Eles estão, o laboratório, né, que ele trabalha, eles estão fazendo as reuniões todas pelo online, né? Grande parte do trabalho dele é bastante teórico, então ele está conseguindo desenvolver com a orientadora dele, né, por forma via Skype, e-mail, esse tipo de coisa. Então tá dando para fazer. Obviamente que não é a mesma coisa que a reunião, assim, né, diária que eles tinham, como no começo ele estava fazendo, mas É, tá conseguindo. Ainda bem que a tá certo. tecnologia nos ajuda, né? Hoje em Sim, dia, com certeza. A tecnologia a gente está assim usando-a de forma boa, né? sim, Então nós temos agora que realmente conhecer muito dela, né? Porque isso realmente está fazendo muita diferença para nós nessa época, né, de isolamento, em que a gente precisa mesmo ter contato com o meio externo, com as outras pessoas, e dessa maneira a gente consegue, né? sim, exatamente. Eu acho que até assim, realmente, quem ainda era um pouco receoso em relação, né, à tecnologia, acabou tendo que se adaptar de uma forma ou começar, né, a introduzir de uma forma a internet, enfim, esse tipo de coisa. E realmente no nosso meio profissional que não era tão utilizado, né, na área da saúde, assim, a gente acabou sendo um bônus pra gente, né? Que a gente Sim. consegue ter contato com os pacientes, enfim, acaba sendo bom. Thaís, eu vou pedir para você fazer a sua apresentação. Quero que você me diga, então, um pouco sobre você, sobre o seu currículo, tá? Por favor. Uhum, tá. Bom, então, eu sou a Thaísse, eu sou nutricionista, sou formada pela Unesp de Botucatu, e eu fiz a minha pós-graduação também na Unesp, em doenças renais crônicas e a nutrição. Por 2 anos eu trabalhei dentro do hospital universitário lá da Unesp mesmo, em Botucatu. Trabalhei por 2 anos lá, depois que eu me formei. E depois eu decidi voltar para Piracicaba, que é a minha cidade natal, onde eu abri o meu consultório, né? Então eu trabalhei por desde quando eu me formei, depois que eu terminei a minha pós, até o ano passado, final, né, de 2019, no meu consultório. E eu atendo, assim, a grande parte dos meus atendimentos, né, que eu continuo atendendo online agora,
acaba sendo em foco realmente na saúde. Então, eu trabalho bastante com doenças crônicas de uma forma geral, diabetes, doença renal crônica, pressão alta, enfim. E pessoas que realmente tendem a buscar a qualidade de vida, né? Melhorar a qualidade de vida. Então, nem por meio de um emagrecimento saudável, melhora de exames bioquímicos, né? Ou algum outro problema, assim, que a pessoa que esteja relacionada com a alimentação e que ela venha me buscar, né? Então, o meu foco de trabalho é realmente ajudar as pessoas a se alimentarem melhor dentro de um equilíbrio, né? Sempre assim, pontuando o bom senso dentro daquilo que a pessoa realmente precisa mudar na alimentação dela, mas que isso seja uma mudança muito fácil, né? Que seja uma transição do que a pessoa está acostumada a se alimentar e até onde ela precisa, né, mudar os hábitos alimentares dela, que seja de uma forma prazerosa e que seja algo gradativo. Porque senão, às vezes a gente tem a tendência de querer mudar logo, né, de vez, muito a alimentação, e a gente acaba vendo que não tem um resultado tanto efetivo porque as pessoas não conseguem seguir por longo prazo, né? Uma alimentação muito rígida, mudança de alimentação muito drástica. Então, a minha linha de trabalho é sempre buscando esse bom senso, né? Esse balanço entre uma alimentação saudável, mas que também seja prazerosa para a pessoa. Perfeito. Thaís, a gente tá, eu estou, né, fazendo aqui na cidade de Piracicaba uma campanha. Desde quando começou a quarentena, a gente tem feito uma campanha de conscientização da população, no sentido de que o tabagismo é uma doença, ela traz consequências danosas para o indivíduo, e a gente convida as pessoas a procurarem tratamento, procurarem informação e buscarem esse tratamento. Então, Sim. a gente já fez algumas. Eu fiz bastante lives, a gente conversou sobre muitos aspectos do tabagismo, da dependência química, nicotínica, e a gente estava faltando mesmo essa abordagem da parte de alimentação, de nutrição em relação ao tratamento do tabagismo, né? Uhum. E eu queria que você me contasse, a gente da área da saúde, a gente procura sempre alguma explicação para todas as atitudes, todas as condutas que a gente tem, né? Em relação à questão do tabagismo, eu queria que você me falasse a grande preocupação, a primeira preocupação de um indivíduo que é tabagista, quando ele está planejando parar de fumar, é justamente o receio de ganhar peso, né? Eu Sim. queria que você me falasse, me explicasse um pouco sobre esse assunto. É. O que acontece? A gente, assim, são vários fatores que realmente podem ajudar, né, influenciar essa pessoa que tá buscando parar de fumar, né, cessar com o tabagismo, a perceber um ganho de peso assim que ele para, né? Então, a primeira coisa que pode estar, que está relacionada a isso, é exatamente a própria, porque a nicotina, né, que faz parte do cigarro, principalmente, né, ela inibe o apetite. Então, essa pessoa que ela tá acostumada a fumar, né, normalmente ela come muito pouco, ela não tem um apetite regulado, né, ou assim, normal, como a maioria das outras pessoas. Então, um primeiro sintoma que essa pessoa vai sentir, ela vai perceber que vai mudar no organismo dela assim que ela parar de fumar, é esse aumento de apetite, né? Então, a pessoa vai começar a sentir mais fome, naturalmente ela vai comer mais, ela vai acabar percebendo que ela vai ganhar peso, né, em relação a isso. Um outro fator importante também, que é em relação a essa ansiedade, né? Então, o que acontece? Normalmente, quando a gente tem um vício e a gente, né, quer se livrar dele, quer parar, a gente fica, obviamente que tem alguns quadros de abstinência, de vontade, até realmente todo esse vício realmente cessar. E aí, em vez de aquela pessoa, por exemplo, né? Nossa, tá com aquela vontade de fumar e não quer fumar, não quer voltar ao vício. Ela acaba buscando outras formas de querer compensar essa vontade dela. E a alimentação, ela tá
extremamente relacionada a isso. Ela acaba sendo uma válvula de escape para muitas pessoas que na hora da ansiedade, na hora de fumar e querer achar alguma outra forma, né, para não cair naquele vício, acaba indo para alimentação. E aí a gente vê que, por exemplo, os doces são alimentos que assim, estão muito ligados a essa vontade, né? Essa válvula de escape. Então a gente vê que as pessoas acabam comendo mais doce, buscando um chocolate, alguma coisa assim, que são alimentos que, além de tudo, eles são mais calóricos. Então eles também estão relacionados, né? A pessoa acaba vendo esse ganho de peso relacionado a isso também. E pelo próprio fato de que, às vezes o próprio cigarro, o próprio, né, o tabagismo, ele acaba sendo a válvula de escape daquela pessoa por tanto tempo. Então, por exemplo, nossa, eu tô nervoso, tô preocupado com alguma situação, tô ansioso, vai lá e fuma. E agora ele não tem mais essa opção. Então, a alimentação, ela também acaba voltando para isso, né? Então, assim, agora que a pessoa não fuma mais, ela busca uma outra forma, né? Uma outra forma, uma válvula de escape diferente. E a alimentação, as comidas, principalmente as não saudáveis, as mais calóricas, acabam entrando nisso, né? Para suprir essa ansiedade, esse nervosismo. Na verdade, isso acaba acontecendo com bastante gente, né? Sendo tabagista ou não. Mas a alimentação, ela entra nesse lugar do cigarro, né? Para, às vezes, ajudar no emocional da pessoa. Então, realmente, a gente vê... Pode falar. E, Thaís, quando você fala sobre a questão do indivíduo que volta a ter o seu apetite, na verdade, ao normal, porque a nicotina estava inibindo essa questão do apetite. Tem também a questão de que o próprio cigarro e a nicotina, ela diminui até o olfato e o paladar. A pessoa Sim. tem um paladar diferente, inibido justamente pela nicotina, então ele vai, quando ele está livre da nicotina, ele começa a sentir melhor o cheiro, O né? Os sabor, odores e os sabores. exatamente. Por que a pessoa ela procura o doce, que é aquela comida doce, mais calórica? Ela tem de alguma forma, ela dá, na verdade, uma saciedade mais rápida pelo fato de ter açúcar, né? Um alimento de absorção muito rápida. A ideia seria essa? Sim, na verdade, são dois fatores que influenciam. O primeiro é realmente relacionado a ser, os doces são fontes de carboidrato, né? E o carboidrato, ele é um nutriente que a gente acaba tendo uma digestão muito rápida dele. Então, quando a gente está com fome, a gente pensa, né, em alimentos calóricos, em alimentos que nos saciem rápido, que façam essa digestão mais rápida para realmente a gente se sentir mais saciado. Então, a gente tende a buscar realmente os carboidratos e os doces, eles entram nesse grupo. E outra coisa também é porque os carboidratos, principalmente os refinados, à base de açúcar, eles acabam tendo uma influência na nossa serotonina, né? Então, dá aquele prazer, aquela sensação de prazer, de bem-estar, de você, ai, nossa, precisava comer alguma coisa, né? E também acaba se relacionando a essa parte realmente da abstinência ou da ansiedade que a pessoa pode estar sentindo. Então, ele acaba influenciando também nesse sentido da parte mais emocional também. Então, são esses dois fatores. E realmente, como a pessoa que para, né, de fumar, ela começa a sentir melhor o gosto das coisas, ela começa a ver que realmente os alimentos são gostosos. Então, ela começa a sentir diferença, né, nos alimentos que ela costumava comer e ela não percebia, né? E aí ela começa a perceber que, nossa, isso aqui é realmente gostoso, vou comer de novo, enfim. Acaba tendo muito mais prazer na alimentação. Isso faz com que a Certo. pessoa coma mais. E existe também a questão da nicotina, normalmente ter um efeito termogênico, como se ela acelerasse, ela acelera o nosso metabolismo, né? A nicotina tem efeito diretamente em noradrenalina, adrenalina, fazendo o batimento cardíaco acelerar, fazendo a pressão arterial acelerar, e com isso também, tudo que você gasta mais energia, você está, então, consumindo, né? Por isso, até que quando isso restabelece a normalidade, o nosso metabolismo é diferente
e se a gente mantiver aquela dieta, ou até aumentar por causa da questão da você trocar, né? Eu quero mais açúcar para ter aquela saciedade mais rápido. Então a explicação seria essa, né? De aumentar o ganho de peso por conta dessas questões, né? Exatamente, porque E, acontece, na verdade, são duas coisas paralelas que acontecem, né? Ao mesmo tempo que a pessoa começa a comer mais, o metabolismo dela diminui um pouco. uhum, Então, acaba ficando uma janela realmente grande em que a pessoa realmente pode ver esse ganho de peso se ela realmente não tomar cuidado com a alimentação. E às vezes, assim, não é nem a quantidade que aquela pessoa começa a comer, né? Porque por meio de uma alimentação saudável, se você tem uma alimentação equilibrada, a pessoa consegue comer bem, consegue comer razoavelmente, consegue matar a fome dela e não ver um ganho de peso, né? No máximo, assim, ela vê uma diferença, porque realmente existe um pouco de diferença, né? E até porque acaba tendo normalmente essas pessoas também um pouco de degradação de massa muscular, enfim, tudo isso. Mas com uma alimentação equilibrada, por mais que a pessoa pare de fumar e tenha essa diferença, né, entre o metabolismo dela, ela consegue estabilizar o peso rápido, por mais que ela ganhe um pouquinho. certo. Eu queria que você me falasse, então, Thaís, para o indivíduo que está planejando parar de fumar. Eu acho que é importantíssimo essa informação, porque ele tem todo esse receio, né? Só que existem opções e orientações muito importantes que podem ajudá-lo a não ganhar peso e ter, na verdade, uma alimentação equilibrada depois na vida que ele está planejando, né? Sim, Sem o cigarro. O que sim. você diria para esse indivíduo? O que ele pode fazer nessa fase de planejamento e depois durante o tratamento que ele estiver realizando? Durante o tratamento da medicação ou com o médico que ele estiver sendo assistido? Sim. Então, eu acho que o passo mais importante é ele estar consciente de todo esse processo, né? De saber que ele realmente vai sentir um aumento nesse apetite, que ele vai sentir mais prazer na alimentação, né? Que ele vai sentir mais vontade de comer doce, porque muitas vezes isso vai estar associado com a ansiedade e pelo próprio processo que ele vai passar. Então, quando a pessoa ela tem consciência de que os passos que ela vai encontrar, né, ou as fases que ele vai encontrar durante todo esse processo, isso já ajuda muito. Porque ele Uhum. acaba tendo consciência, por exemplo, nossa, realmente meu apetite aumentou. Ah, mas eu sabia que isso ia acontecer. Então, isso facilita com que a pessoa não se desespere, né? Ou Sim. não se frustre a hora que encontre alguma coisa que do tipo que ache que não estava esperando, né? Então, essa consciência de como funciona todo o processo, eu acho que é uma coisa que é muito importante para o paciente Uhum. saber desde o começo, né? Porque isso faz com que ele realmente tenha uma adesão maior. E outro passo muito importante é exatamente se ele não se alimenta direito, se ele não tem, assim, se ele tem dificuldade ou se ele tem bastante dúvida em saber o que é uma alimentação saudável, o que ele pode comer ou não. É importante que ele busque, converse com o médico dele ou procure até uma própria nutricionista para ajudar ele Uhum. nesse começo, né? Para ele ver, por exemplo, poxa, e agora? Tô morrendo de fome, eu posso comer ou não posso? Até onde eu posso comer para que também não me prejudique, para eu também não ganhar peso, né? Porque senão às vezes a pessoa sai de uma situação e acaba se encontrando em uma outra, né? E saber que a alimentação saudável, né? Se ele fizer certinho, com uma alimentação, sem exageros, ele não precisa passar fome, ele não vai ver um ganho de peso exagerado, né? Porque é totalmente possível você parar de fumar, você ter uma alimentação equilibrada, né? Inclusive, ele vai se sentir muito melhor depois de tudo isso, essa Uhum. fase de adaptação, comendo mais saudável, parando de fumar. O exercício físico é um ótimo aliado, né, nesse momento, para Sim. controlar a ansiedade, para ajudar a não ganhar o peso, porque como ele vai diminuir o metabolismo, né, sem a ação da nicotina, o exercício serve exatamente para isso, para ajudar que esse metabolismo ele continue funcionando Isso. numa
de uma maneira boa, né? Que não fique, que ele não desacelere e a pessoa veja esse ganho de peso. Então, o exercício com É, certeza é um fator aliado, assim, completo, com a medicação, com a alimentação, não tem como ficar de fora. certo, isso mesmo. O exercício ele vai substituir, na verdade, porque a nicotina ela libera dopamina. Então, Sim, o indivíduo ele tem a sensação de bem-estar com o cigarro, né? Só que ele também, ela é, na verdade, mascarada com os efeitos nocivos de taquicardia, aumento de pressão. Mas o que ele sente é exatamente o relaxamento do cigarro. Quando ele desenvolve uma atividade física nesse processo de parada de fumar, ele está naturalmente liberando endorfina, liberando dopamina, e isso, na verdade, vai fazer uma troca. É muito mesmo importante, os trabalhos mostram que o indivíduo que vai para esse processo de tratamento, já fazendo uma atividade física regular, ele tem mais sucesso no seu tratamento. sim. Nós temos aqui uma seguidora que a gente tem desde o começo, a Paula Carpim. O depoimento dela é muito bonito e ela tem justamente essa vivência, né? A Paula, ela quando parou de fumar, ela mudou a vida dela. Não só simplesmente parar de fumar, né? Ela associou a isso uma dieta muito melhor, né? Mais balanceada e atividade física frequente, né? Então, com isso, ela mudou a vida totalmente, o estilo de vida dela. Isso é louvável, né? Isso é importante Com da gente certeza. falar. Uma outra questão, Thaís, a Ju estava aqui perguntando se existe alguma comida, algum alimento que atrapalhe, que faça você ter mais vontade de fumar. Tem muita gente que associa o café com cigarro, bebida alcoólica com cigarro. Isso é um fato? Existem outras bebidas, outros alimentos que estão relacionados? Na verdade, assim, não é tanto o alimento em si que está relacionado, mas ao hábito que aquela pessoa normalmente tem, né? Então, normalmente a pessoa tem o hábito de juntar, de tomar o café enquanto está fumando, ou, por exemplo, quando está tomando, né, alguma cerveja, ou está num churrasco, né? E aí acaba associando que esse alimento ele acaba ficando relacionado no próprio hábito, né, no inconsciente da pessoa mesmo, com o cigarro. Então, principalmente para quem está no começo, né, do tratamento, que deseja parar, é bem comum que as pessoas sintam a necessidade ou tenham mais vontade de fumar quando ela vai acabar ingerindo ou comendo aquele alimento que ela estava acostumada a fazer junto com o uso do cigarro, né? Então, não tem algo específico, mas é algo mais particular de cada pessoa mesmo, de acordo com o que ela normalmente já tinha dentro da rotina dela e que fazia parte junto com o cigarro ou alguma bebida ou alguma alimentação. É uma Normalmente, questão comportamental mesmo, né? Que isso, ela tem um hábito e o comportamento de relacionar uma coisa a outra. Isso é uma exatamente. coisa importante mesmo, até na nossa abordagem, quando o médico está conversando com o tabagista, a gente precisa identificar se existe essa ligação, se ela é muito forte ou não. Porque se a gente identifica que tem muita ligação do café com o cigarro, da bebida alcoólica com cigarro, a gente precisa abordar isso com o indivíduo e Sim, orientá-lo a parar. Não, sim. não faça mais café, não Evitar, pegue né? mais o café, né? Utilize um chá, uma outra bebida no lugar, né? Um suco mais leve, para que não tenha essa associação. Porque acaba E sendo um porque gatilho, né, para a pessoa, principalmente no exatamente. começo. Thaís, e o que você daria de sugestão para aquele indivíduo que está nesse processo de parar de fumar? Existem alguns alimentos que favorecem, né, alguma preparação desses alimentos para que ele, quando sinta vontade, sinta fome, né, no meio da tarde, aquela hora, o que ele pode estar ingerindo para que ele não ganhe peso, para que ele consiga passar por esse processo?
São dois nutrientes que são muito importantes e que são fortes aliados para a pessoa matar essa vontade de comer, matar a fome, matar o. Acho que Tá um travou. pouquinho. Pode continuar. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Pode continuar. Ah, tá. É que travou um pouquinho, eu fiquei na dúvida se você estava me ouvindo. Então, dois nutrientes amigos para quem está querendo Tá parar de. falhando. A gente pode trabalhar com os alimentos, fontes de fibras, como, por exemplo, frutas. Acho que voltou. Você me ouviu ou não? Eu escutei um pouquinho cortadinho. Pode retomar, por favor. Acho que é melhor. Bom, então a gente tem dois nutrientes que são importantes nessa fase, que pode ser super aliados, né, para quem não quer ganhar peso. São os alimentos fontes de fibra, né, porque a fibra dá bastante saciedade, então eles são ótimos. O que a gente tem de fonte de fibra? As frutas, principalmente, né, mas associados com sempre algum grão, alguma farinha, para que realmente a digestão dela seja mais lenta. Então, por exemplo, a aveia, a linhaça, né? O gergelim. E a gente tem também os grãos integrais, que também saciam bastante. Então, a gente pode pensar, por exemplo, num pão integral, com uma fonte de proteína, como, por exemplo, uma fatia de queijo, um creme de ricota, alguma coisa nesse sentido, né? E as gorduras boas também são excelentes fontes que dá bastante saciedade e também pode associar. Então, a gente pode pensar até em umas frutas um pouco mais gordura pouco, para quem gosta. As oleaginosas, então, das castanhas, por exemplo. Então, a gente tem as castanhas, as amêndoas, a gente tem os amendoins, tem a pasta de amendoim, que hoje em dia está bem, né, assim, conhecido no Brasil, que dá para consumir junto com uma fruta, por exemplo. Mas esses dois grupos saturados não dá para ser. Mas esses dois grupos de alimentos, você come um pouco e logo já se sente saciado. Então, assim, você não precisa comer uma grande quantidade para você se sentir bem, como é o caso do carboidrato, por exemplo, né? A Uhum. gente come, logo já tá com fome de novo e acaba comendo de novo. Então, são dois grupos importantes para a gente sempre ter na memória. Fontes de fibra e fontes de gordura boa. Certo. Thaís, eu já ouvi falar também de você deixar preparado para quando você for sair na bolsa. Então, você pode deixar um saquinho com esses alimentos, né? Algumas castanhas, frutas secas. Eu já ouvi falar também de você deixar aquele palitinho de cenoura, o palitinho de pepino, porque Sim, ele também porque o fumante ele precisa muito dessa coisa de pôr na mão, estar na sim, mão e estar na boca, né? Então, às vezes, alguma coisa tipo cristais de gengibre, né? sim. Ou até o cravo, né? Que você pode ficar com ele na boca e dar também Aquele o ele até gostinho. aquece um pouco, né? Sim, exatamente. E- Dentro dessas opções de belisque, assim, a gente tem, nossa, bastante opção mesmo. Né? Você falou da cenoura e do pepino, mas a gente tem também o tomatinho, sabe? Tomatinho cereja, que dá pra gente colocar. Às vezes o próprio queijo mussarela de búfalo, assim, cortadinho, pra pessoa ter sempre ali por perto. As castanhas, como a gente já comentou, e o amendoim, né? Uhum. Sem sal, dá pra também ter ali por perto porque realmente são alimentos saudáveis e que dá pra gente colocar na rotina da pessoa, para ela. Eu falo assim que se a pessoa fala para mim assim, olha, eu tenho necessidade de comer a cada 2 horas, não tem problema nenhum, dá pra gente super incluir um plano alimentar para essa Uhum. pessoa dentro de uma alimentação saudável e ela vai comer o dia inteiro e não vai
engordar. É tudo questão da gente realmente adaptar, né? E saber Uhum. trabalhar com esses alimentos. Então, uma dica também que eu dou para quem realmente está querendo parar de fumar é não ter medo da alimentação, sabe? Não encarar a inimiga nesse momento. Porque senão a pessoa com fome, mas eu vou engordar. Ou eu como, ou eu. Né? E aí ela fica. Assim, a gente aguenta passar fome alguns dias, mas depois acaba ficando mais complicado, né? Então, se a gente acaba se restringindo demais, a gente também acaba ficando muito frustrado com isso. E também acaba Uhum. podendo ser até uma válvula de escape para a pessoa voltar a fumar, né? Se for uma Sim. coisa muito difícil. Então, não precisa ter medo da alimentação, né? Assim, com alimentação saudável a gente consegue tranquilamente manter um peso, ser saudável, comer, ficar feliz, sem problema nenhum. Thaís, uma outra coisa que também é muito importante que a gente escuta inclusive, é a questão da água, da ingestão de água, Sim. né? Uma das medicações que a gente utiliza, a gente tem também como orientação que o indivíduo tome aquele comprimido com um copo inteiro cheio de água, Uhum. né? Porque pode ter como efeito colateral um pouco de náusea. Então, a questão da água, e eu queria que você falasse sobre isso, que a água, todo mundo sabe que a água é importante, né? Sim. Mas nesse momento, acho que ainda mais, né? A ingesta de água. E também existe até a questão de você pegar alguns cubinhos de gelo, deixar na boca. O que que você Sim. acha? Sim, é ótimo. Assim, a água, ela. Primeiro que, assim, a água, né, como você falou, não tem nem o que falar, ela é importante para todo mundo, a parte da hidratação, né? E muitas vezes o nosso organismo, ele acaba confundindo a fome com sede, né? Então, muitas vezes, parece que a gente, nossa, eu tô com vontade de comer alguma coisa, eu preciso comer alguma coisa, mas no fundo é porque você não tá bem hidratado. E às vezes a gente Uhum. acaba tendo essa diferença mesmo. Então, a água, ela precisa ser ao longo do dia. Não adianta nada a pessoa tomar 2 litros de água de uma vez só, né? Porque também o nosso corpo ele não consegue aproveitar essa água de uma vez. Então, a ideia é realmente a gente se manter hidratado ao longo do dia. E além da água, a gente tem hoje também, por exemplo, você deu a ideia, você falou, né, dos cubos de gelo, mas nós temos, por exemplo, os chás também, para quem gosta, né? Agora que tá ficando um clima um pouquinho mais gostoso aí não sei se tá frio ou calor hoje, mas enfim, É, tá no outono, né? Para estar um pouquinho sim, melhor já o clima. Mas a gente tem os chás que não tem caloria nenhuma, os chás naturais, né? Eles podem ajudar muito nessa hidratação e pelo menos é um gostinho que a gente tem. E também pode ser também a água aromatizada, que são aquelas águas já uma rodela de limão, para que a pessoa tenha um sabor. Tem gente que fala assim, ai, nossa, não consigo tomar muita água porque não acha ruim, né? umas estratégias que dá para ajudar a pessoa também a aumentar essa ingestão de água, né, e que seja melhor para ela, em vez de ela tomar só a água pura, vamos dizer assim, né? Mas a água realmente ela tem que estar incluída sim. Certo. E mais uma questão que eu queria te perguntar é em relação à frequência e a regularidade das refeições, né? Então, é necessário que o indivíduo coma a cada 2 horas, que ele não deixe um intervalo muito longo entre uma refeição e outra, por exemplo, almoçou meio-dia, ele vai jantar só às 7 horas da noite, não comeu nada. Isso, qual é a explicação de que isso não é bom? Queria que você falasse um pouco. Tá. O que acontece? Quando a gente fica um período sem se alimentar, principalmente, vamos supor, essa pessoa ela começou agora, ela parou de fumar agora, né? Ela tá com esse apetite dela aumentado. Obviamente, ela vai sentir fome com mais frequência, né? Com mais um período menor entre uma refeição e outra. E o que pode acontecer? Se essa pessoa ela fica um longo período sem comer, a hora que ela for comer, ela vai estar morrendo de fome.
A hora que ela estiver morrendo de fome, ela não vai conseguir se controlar e comer um pratinho de comida. Ela vai acabar exagerando muito nessa quantidade que ela vai comer. O excesso de comida, por mais que seja uma alimentação saudável, mas o excesso de comida gera excesso de caloria, a pessoa acaba ganhando peso de qualquer maneira, né? Sem falar que realmente ficar muito tempo sem se alimentar gera uma ansiedade. Então, o nosso organismo ele tá lá, né? Por meio da alimentação que a gente tem as vitaminas, os nutrientes, a energia que a gente precisa para que o nosso corpo funcione normalmente, né? Então, se a gente come um tinho, alguma alimentação e fica um longo período sem se alimentar, a gente vai sentindo uma diferença, né? O nosso rendimento vai caindo, a nossa concentração não é a mesma, enfim, tudo isso. E isso também pode gerar um quadro de ansiedade. O nosso corpo fala, nossa, viu? Tô precisando, né? Repor, tá na hora de repor já, enfim. Então, manter uma alimentação próximas facilita com que a pessoa não for comer. Então, eu gosto de trabalhar, né? Uma sugestão que eu gosto é fazer nem que ser menores refeições, né? Menores porções, mas mais refeições ao longo do dia. Então, a pessoa realmente ela vai comer o dia inteiro, não percebe que tá comendo. Não dá tempo de sentir fome, não dá tempo de sentir ansiedade, a hora que vê já tá na hora da próxima refeição. Isso faz com que ela tenha um controle maior e o corpo também fique mais estabilizado, mais regularizado em relação a isso. Eu acho que está ótimo, Thaís. Eu acho que a gente abordou bastante essa questão nutricional, né, como um todo. Comer bem é uma coisa que ela não dá trabalho. A gente precisa ter um pouco de planejamento, né? Sim, sim, Porque hoje em dia as pessoas estão muito imediatistas, então ela exato. quer comprar o alimento já muito já pronto, né? Fácil para ela preparar, para ela comer. E muitas vezes acaba sendo um alimento mais calórico, com muito carboidrato, com muita gordura, né? Que é o que a gente vê a maioria dos alimentos prontos. Sim, E assim, o alimento que você escolhe, né, com cuidado, vai até o mercado, você escolhe, você pega aquele que está mais fresco, né? É o alimento mais, é o melhor, ele é o mais indicado, né? com certeza. E, e é claro que você ir ao mercado, isso demanda, né? Um tempo seu, mas eu acho que a gente deve isso a nós, né? A nossa alimentação para a nossa saúde é primordial, né? Então é isso. Eu Sim, acho que eu queria que sim. você fizesse assim uma, uma síntese, né, do que você acha importante deixar de mensagem para as pessoas em relação a especificamente ao indivíduo que é fumante, que está planejando parar de fumar ou aquele que também está já passando por esse processo. Tá. Bom, então, para a gente resumir um pouco do que a gente conversou, né, em relação à alimentação, importantes que a pessoa realmente tenha consciência, né, que a gente falou, ter a consciência a realmente passar por ele por completo. Então, o aumento do apetite é algo totalmente normal, né? A vontade de você procurar alguns alimentos que não são tão saudáveis, enquanto você não estabilizar a sua rotina de alimentação nova, né, mais saudável, também é normal, né? Então, não fique se cobrando tanto para que você, de um dia, é o imediatismo que você falou, não fique se cobrando se um dia ou outro você acabar exagerando na alimentação agora no começo, porque às vezes a gente acaba mesmo, né? Mas a alimentação saudável, ela pode te ajudar a passar por esse processo de uma maneira muito mais tranquila, sem um ganho de peso exagerado, né? Então, se você tem dificuldade realmente em saber o que é uma alimentação, até onde você tem que restringir, ou até onde você pode ir, o que às vezes está faltando para você, existem inúmeras informações hoje boas na internet que você pode pegar.
né? Mas ou você pode realmente conversar com o seu médico, entrar em contato com uma nutricionista para te ajudar nessa fase inicial. Você não precisa ganhar 20 quilos de 20 quilos a mais, né? E você também não precisa ficar passando fome, se controlando para não comer nada, porque você está com medo de engordar. Existe um equilíbrio muito certo entre essas duas coisas que dá para você parar de fumar, ser uma pessoa muito mais saudável, comer, ter uma alimentação saudável e ser feliz sem sofrer, né? Então, realmente é só buscar boas informações. A alimentação, ela é sua aliada, realmente é assim, é a base da nossa existência e da nossa saúde. E ela deve ser vista exatamente assim, dessa maneira, e não como nossa inimiga, como, ai, né, vou engordar, enfim, como se ela fosse algo ruim. É super normal ter Uhum. fome, é super normal comer, é super normal gostar de comer, é só a gente achar um equilíbrio certo entre esses dois pontos. Muito bem, Thaís. Vou fazer alguns agradecimentos. Uhum, Eu tenho uma assessora, que é a Juliana Rosada. Eu preciso deixar, então, registrado o meu agradecimento a ela. Ela que fez o convite, né, a você e me sim. apresentou. Então, eu agradeço a Ju, né, a todo esse trabalho que ela tem feito. E agradeço as pessoas que estão nos vendo, estão nos assistindo, as pessoas que têm seguido, né, as lives e as orientações do tabagismo, né? Repliquem isso. Essa nossa conversa depois eu vou deixar no YouTube para quem quiser depois Ai, que... assistir em outro momento, né? Então agradeço, Thaís, por ter aceitado o meu convite para participar. Eu que agradeço. Gostei muito de você, né? Que E eu bom, eu também. desejo sucesso aí na Inglaterra, né? Obrigada. Curta bastante, né? Agora está chegando o clima mais agradável. Acho que a paisagem deve estar ficando linda, Sim, toda verdinha, né? E as flores. sim, cada cantinho é uma beleza aí, né? E então é isso. Eu vou me despedindo, tá? Agradeço novamente para você, viu, Thaisa? E sucesso para você aí Obrigada. nesse seu ano diferente, tá bom? Muito obrigada. Então, um beijo. E obrigada. Parabéns pelo seu projeto, viu, Juliana? É um projeto muito bom, muito sério. Eu acho que em Piracicaba realmente está faltando, faltava alguém que realmente abordasse isso, né? A nossa cidade é grande e não tinha nenhum profissional trabalhando com isso. E é realmente um assunto que ele deve ter essa atenção que você está dando Uhum. agora. Então, parabéns, muito sucesso para o seu projeto. E obrigada de novo pelo convite. Obrigada a você. Um abraço para todos, então. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Isso, gente. Obrigada para todos vocês que estiveram aqui. Essa aula vai ficar salva no YouTube. Vocês podem passar o link para quem quiser, né? Nutrição é a base da nossa vida, né? Todos precisamos comer bem e a nossa saúde vai vir exatamente de como a gente come, né? A nossa vida depende disso, né? Vamos escolher muito bem os alimentos e com orientação, né? Que eu sempre falo, para o tratamento do tabagismo, a orientação é fundamental. A gente dar orientação, dar argumentos para o indivíduo, dar muita informação para ele, né? Ele vai ficar empoderado disso e com isso ele vai trilhar um caminho com muito mais firmeza e conseguir o sucesso no final, tá bom? Beijo grande para todos vocês que estão aqui e a gente se vê logo mais. Tchau, tchau.